ler a Bíblia? Deuteronômio, capítulo de número 22. Deuteronômio, capítulo de número 22. O Senhor colocou uma palavra no meu coração para a nossa igreja hoje aqui. Capítulo 22, versículo de número 8 a seguir. Capítulo 22 de Deuteronômio, e o versículo 8, 9 e 10. Eu quero falar hoje sobre um Deus de instruções. Quantos querem receber o conselho da palavra de Deus? Diz assim a palavra no capítulo 22, versículo 8, até o versículo de número 10. Quando edificares uma casa nova, farás no teu telhado um parapeito, para que não ponhas culpa de sangue na tua casa, se alguém de alguma maneira cair dela. Não semearás a tua vinha de diferentes espécies de semente, para que se não profane o fruto da semente que semeares e a novidade da vinha. Com o boi e com o jumento juntamente não lavrarás. Glória a Deus por isso. Queridos irmãos, quem tem a providência divina de ter uma Bíblia em suas mãos e ler, vai chegar à simples conclusão que o nosso Deus, Ele é um Deus de instruções, de conselho e que dá direção ao seu povo. Eu lembro quando adolescente, nasceu um desejo no meu coração, ou melhor, pré-adolescente, nasceu um desejo no meu coração de ser crente por algumas coisas que eu via, mas eu tinha uma semente plantada na minha mente, de que a Bíblia era um livro tão somente de não pode isto e não pode aquilo. E eu tinha na minha ideia que uma vez, abrindo a Bíblia e não cumprindo o que ela está dizendo, eu iria trazer uma maldição sobre mim. Mas quando comecei a ler a Bíblia, ainda tendo 15 anos de idade, comecei a compreender que o nosso Deus é um Deus que dá direção, que inspira, que abençoa, e todas as vezes que Deus, Ele coloca uma limitação, Ele coloca uma proibição, ou Ele dá uma instrução, por trás desta ação, ali tem uma proteção de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Deus não gosta de nada obscuro. É por isso que em Gênesis capítulo 1, a Bíblia diz: e disse Deus, haja luz, e houve luz. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 14, e versículo 33, ele disse assim: porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Deus não é um Deus de confusão, é um Deus esclarecido, porque o nosso Deus vê o futuro, e em função do futuro, Ele dá instruções no presente. Há poucos dias atrás, eu preguei uma mensagem de Deuteronômio capítulo 30, e versículo 19, que Deus diz assim: eis que eu coloco diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. E Deus dá um conselho dizendo: escolha, pois, a vida, para que viva tu e a tua descendência. Veja Deus expondo diante do povo duas possibilidades, mas explicando qual seria a mais coerente, qual seria a mais digna do povo decidir seguir. Se você ler, por exemplo, Juízes, vocês vão ver que o povo constantemente desobedeceu a Deus e trouxe sobre eles maldições profundas. Então hoje aqui para a Santa Ceia da AD Antônio Prado, eu penso eu, dirigido pelo Espírito Santo, que há pelo menos 5 instruções que Deus quer nos dar de maneira
pontual para nos proteger de coisas ruins e para alargar o nosso caminho em função das coisas boas que Deus tem para nós. O primeiro conselho tem a ver com o próprio texto que nós lemos. O texto diz que não é para semear o campo com duas espécies de semente. O texto diz que quem faz isso acaba profanando a colheita. O texto também diz que se for arar a terra, não é para somar jumento e boi, é para ser com um ou ser com outro. Então o que Deus quer nos ensinar é que nós devemos evitar a mistura. Desde o início da história bíblica, Deus chamou o povo para viver uma vida separada, para ter modos viventes diferentes da sociedade caída e pecaminosa. Eu sei, eu sou coerente, eu leio a Bíblia todos os dias, complemento lendo livros, ouço pregações, procuro entender o que está acontecendo com a igreja. Minha vida não é clausurada simplesmente nos metros quadrados dos 2 municípios que vivemos. Eu sei que a igreja avançou, mas em que momento nós perdemos aquelas expressões que os mais antigos vão lembrar? E eu sei que a aplicação, quem sabe, não era totalmente teológica, mas o sentimento era puro. Hoje, quando nós formos falar, fulano é sapecado, fulano é mundano, qual critério que nós temos que usar para descrever um crente sapecado? Tem jovem que nunca ouviu essa expressão. O que é ser um crente mundano? Ser um crente mundano é simplesmente viver a mistura. Olha o que diz a Bíblia, segundo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14 ao 17. Não vos prendais a um jugo desiguais com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e então eu vos recebereis. Qual o critério que nós temos para dizer que nós servimos a Deus fielmente? Qual o critério? Geralmente o critério é a vida do outro, mas nós nunca escolhemos alguém melhor do que nós. Nós sempre escolhemos alguém pior do que nós, não para nos motivar a melhorar, mas para justificar a indiferença que nós temos. Eu recebo autoridade como pastor desta igreja para dizer, Deus está dizendo, vigie com a mistura. Eu te tirei do mundo e para o mundo você não pode voltar mais. Eu te lavei com o sangue do meu filho e no chiqueiro você não pode se esfregar mais. Eu te tirei da miséria e do monte de lixo e te coloquei assentado nas regiões celestiais com Cristo Jesus. O conselho de Deus, a instrução de Deus é esta. Olha o que diz 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Perceba que há uma separação clara de atitude. Eu lembro, eu estava lendo ainda hoje, quando Paulo vai lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, se despedindo dos presbíteros de Éfeso, se não me equivoco, ele diz, eu não me privei de entregar a vocês todo o conselho de Deus. Quando eu li esse texto, eu lembrei do meu primeiro ano pastoreando esta igreja. Mês que vem, já vai para 9 anos. Os primeiros meses,
as primeiras santas ceias, teve uma santa ceia que entre disciplina e exclusão foram 11 pessoas, deve estar registrado nas atas aí. A verdade é que a maioria dos que foram corrigidos, nem crentes são hoje, nem discípulos de Jesus são hoje. Cheguei à conclusão que todo crente tem uma Bíblia na mão para ler, todo crente tem um quarto para abrir a porta, fechar a porta e orar a Deus, que a tarefa do pastor não é ter preocupação exacerbada com a vida moral dos crentes. Eu tenho um benefício, a minha bolha de relacionamento é a igreja. Eu não visito quem não é crente, eu não vou tomar café com quem não é crente. Não que isso seja pecado, é que o meu tempo é consumido com os crentes, minha tarefa é com os crentes. Não tem problema quem tem esta vida paralela. Qual é o problema? É que eu não sei dos pecados dos crentes, eu não ando na rua para ver quem fez, quem não fez, mas ouço. Mas eu descobri que se um crente não consegue ouvir a voz de Deus e se arrepender dos seus pecados, por mais dura que seja a mensagem, não vai ter fruto nenhum. Se até Deus pregou no dilúvio e o povo não se converteu, não sou eu que vou pregar, mas uma verdade eu tenho que dizer: Deus continua dizendo: o tempo passou, mas eu não quero mistura. O tempo passou, mas eu quero um povo lavado e remido pelo sangue do meu filho, como propriedade exclusiva do meu reino. Não brinque com a mistura. Tem coisas que não lhe pertencem, tem coisas que não diz respeito a você. Eu disse há poucos dias atrás que Deus disse a Israel: entrem, conquistem a terra, mas expulsem os habitantes de lá. Olha o que a Bíblia diz em Juízes capítulo 2, versículo 2 e 3. A Bíblia diz: não fareis pacto com os moradores desta terra, antes derrubareis os seus altares. Mas vós não obedecestes a minha voz. Por que vocês fizeram isso? Pelo que também eu disse: agora eu, o Senhor, não expulsarei os inimigos de vocês diante de vocês. Antes eles estarão sempre perto de vocês, e os seus deuses serão como laços. Tem coisas que você não pede para Deus tirar da sua vida. Tem coisas que você não pede para o pastor orar por você. Tem coisas que é você que tem que jogar fora, é você que tem que lançar no mar. Vou repetir: tem coisas que não é Deus que tira da sua vida. Tem coisas que a oração do pastor é perca de tempo, é dor na coluna, é machucadura nos joelhos, porque é você que tem que ouvir a mensagem e dizer: eu amo tanto Deus que nada pode me separar da sua presença. Quem entende que não pode viver mistura, não vai para o meio da sociedade e alguém diz assim: por que você não faz tal coisa? Crente fraco, imaturo, que não conhece a Bíblia, diz assim: não faço porque o meu pastor me proíbe. Quem sou eu para lhe proibir? Eu mal governo a minha casa e me esforço para isto. Agora tem um Deus que te governa, tem um Espírito Santo que fala contigo. Eu recebo graça aqui, ó. Tem gente aqui que o Espírito de Deus, se tivesse uma voz como a nossa, estaria rouco que nem o Senhor, falando baixinho, porque você fechou os ouvidos. Ei, Deus te viu. Os olhos dele são como tocha de fogo. Dá para enganar papai, dá para enganar mamãe, dá para enganar pastor, dá para enganar esposa, dá para enganar marido, dá para enganar quem quiser, mas tem um que sonda mentes e corações, e esse não dá para enganar. Evite a mistura. A Bíblia diz em Mateus 6:24: ninguém pode servir a dois senhores. Não dá para vir na Assembleia de Deus tomar ceia e ir no centro espírita falar com quem já partiu. Não dá para vir na Assembleia de Deus tomar ceia e estar se embriagando de cerveja e de vinho. Não dá para vir na Assembleia de Deus ou em qualquer outra igreja tomar ceia, mas continuar frequentando motel e se prostituindo. É tempo de abandonar a mistura.
Mas pastor, eu sinto algo bom quando ouço louvores. Mas pastor, eu choro. Irmão, dá para chorar escutando Bruno e Marrone. Dá para chorar escutando até o Zé da Recaída, dá para escutar. Agora, lágrimas não mudam a vida, mas Jesus entrando no coração. Alguém disse, isso não presta mais. Isso não presta. Eu quero agradar a Deus acima de todas as coisas. Elias se levantou no meio do povo, em 1 Reis capítulo 18, versículo 21. Ele disse ao povo: até quando cocheareis em dois pensamentos? Se Baal é Deus, segui-o, mas se Jeová é Deus, servi-o. É bem verdade, e eu quero que isso fique claro, porque eu pensei para dizer isso, que o carinho do pastor, o abraço do pastor, não significa a aprovação de Deus. Minha tarefa é abraçá-los, é dar um cheiro na ovelha, é cumprimentar a todos, mas a minha boa atitude não pode aliviar a sua consciência. A sua consciência é aliviada pela concepção de que Deus te perdoou, mas Deus não perdoa quem não confessa e quem não deixa. Então olhe para cá com todo temor, eu lhes digo, a igreja brasileira está abarrotada de gente que, se o arrebatamento chegar, não vai subir. Pastores estão fazendo velórios de gente que não estão indo para o céu, mesmo estando dentro da igreja. Não sou eu que imponho o limite, é a palavra de Deus, ó bendito Espírito Santo. Segunda instrução que Deus nos daria esta noite. A primeira é: evite a mistura. A segunda é: fuja da murmuração. Queridos irmãos, existem assuntos bíblicos que envolvem princípios espirituais que estão sendo negligenciados por crentes, que tocam nos elementos sagrados porque fazem parte do sacramento. Existem princípios que grande parte dos crentes não conseguem perceber que estão sendo quebrados, e princípios que Deus estabeleceu, os estabeleceu para nos proteger. E uma vez nós quebrando o princípio, o mesmo princípio nos quebra depois. É por isso que nós encontramos crentes estagnados, obreiros que sobre eles não tem a nuvem da glória de Deus, tem a nuvem da ira de Deus, porque murmurador atrai a ira de Deus, não atrai a bênção de Deus. Qual é o problema? É que a murmuração vai se tornando uma prática habitual. Preste atenção, a murmuração vai se tornando uma prática habitual. As raízes da nossa crença são inflamadas. Às vezes estamos febril, estamos descontrolados, achando que estamos reivindicando um direito, e nesse êxtase não prestamos atenção que o diabo jogou o fermento do inferno, da murmuração, da reclamação. A murmuração é um descontentamento em voz baixa. Preste atenção. Estar descontente não é murmurar. Falar pontualmente coisas que têm que ser ditas e para quem tem que ser ditas não é murmurar. Murmuração é um descontentamento em voz baixa, mas com o intuito de captar mais pessoas para minha insatisfação. Esse demônio miserável, ele já dividiu igrejas. Esse demônio miserável já fez crentes, sem conhecer a realidade, ir para outros lugares e morrer espiritualmente. Então, se o diabo usar a boca de um crente que não teme a Deus, olhe para ele e diga: sai para lá, Satanás, porque tu cogita das coisas da terra e eu cogito das coisas do céu. Bendito seja Deus. Fuja da murmuração. Números 14, versículo 2 diz assim: e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou pelo menos nesse deserto. Irmãos, olhe para mim. Toda a mensagem do murmurador tem um grau de espiritualidade. Qual foi a murmuração de Miriam?
Qual foi a murmuração de Datã, Coré e Abirão? Obreiros, a mensagem deles era esta: olha, Moisés quer ser o senhor da gente. Todo divisor de igreja tem uma mensagem libertária. Esse pastor é retrógrado, esse pastor é duro nas palavras, e vai captando os incautos e os deficientes da fé, e vai levando para um abismo da murmuração. A Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que quando Miriam, ela murmura, ela fica leprosa, porque ela murmura contra Moisés. A Bíblia diz que Moisés é mano dela, mas é o líder. Cuidado para os laços parentescos não quebrar os princípios de autoridade. Se tu vê o teu pai murmurando, não entra na onda, que a terra vai abrir, vai engolir vocês tudo. Se você vê a tua mãe reclamando, não entra nesta vibe. Por mais que tu ame a mamãe está em pecado, ore para que Jesus perdoe ela e restaure ela. Quando tu te reúne em família, cuidado, porque a Coca-Cola faz você ficar abençoadinho, mas a murmuração faz vocês ficar amaldiçoado. Então jogue fora toda a murmuração e diga: vou resolver o que tem que resolver, mas eu vou colocar a mão no arado e vou trabalhar para a glória de Deus. Olhe para cá. Deus disse assim, ó, está assim na Bíblia, Valdir. Miriam pecou e ela vai ficar. E ela ficou quantos dias parado? 7 dias. Mas olha a figura de linguagem que Deus usou. Deus disse assim: se um filho gospe na cara do pai, não é imundo? Por que ela não vai ser imunda? O que o texto quer dizer é que o pecado da murmuração é cuspir na cara de Deus. Duvidam do controle de Deus, do domínio de Deus. É Ele quem coloca, é Ele quem tira, é Ele que levanta, é Ele que abate, é Ele que dá vida, é Ele que tira a vida. Então entregue na mão daquele que pode resolver. Fuja da murmuração. Coríntios 10:10: nem murmureis, como alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Filipenses 2:14-15: fazei todas as coisas sem murmuração e sem contenda, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, como filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astro do mundo. Sabe como é que o murmurador chega, Débora? Ele chega assim: o que tu achou do pastor? Aí se tu é outra, né? O outro murmurador diz: é verdade. Aí o tumulto está pronto e Deus lá do céu dizendo: está cuspindo na minha cara. Eu vou te dar um peteleco na orelha, tu vai parar. Porque eu sou Deus, eu faço o que eu quero, eu governo. E se a tua mão pode agir, imagine a minha. E quando a minha mão decide agir, ninguém pode impedir. Alguém recebe esta palavra? A murmuração é a voz do descontentamento. Mas em contrapartida, a gratidão é a voz de um crente maduro. 1 Tessalonicenses 5:18: em tudo dai graças ao Senhor. A Bíblia diz lá em Atos 16:25-26: e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os presos escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, e os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram as portas, e foram soltas todas as prisões. A murmuração aprisiona, a gratidão quebra as cadeias. Quem recebe esta palavra, oh glória! Terceira instrução de Deus para nós. Primeiro, Ele nos diz: evite a mistura. Tem coisas que não é para você estar envolvido. É Deus que está falando na sua palavra. Fuja da murmuração. Terceiro, pratique a generosidade. Generosidade é a virtude plena da vida cristã. Eu tenho ensinado os amados irmãos com carinho. Olhe para mim, está sendo transmitido. Nessa igreja, pastor não se ganha por porcentagem. Se entra mais, ganha mais dinheiro. Se é... Não existe esta prática entre nós. Não existe a prática da ganância e da má gestão. Então você não tem, nem biblicamente não teria, mas nem na gestão, uma crítica palpável para justificar a tua indiferença com o que estamos vivendo e fazendo nesta igreja. Então olhe para cá. O texto
texto nos orienta a praticar a generosidade. Generosidade é o crente revelando gratidão por tudo aquilo que ele já recebeu. Olha o que diz a Bíblia em Deuteronômio capítulo 15, versículos 7 e 8. Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, em alguma das tuas portas na tua terra que o Senhor te deu e te dá, não endurecerá o coração, nem fechará tua mão ao teu irmão pobre, antes lhe abrirás de todo a tua mão, e livremente lhe abençoará, quanto baste para as suas necessidades. Tem um texto que diz que quem ajuda o necessitado está emprestando a Deus. Por que você acha que sente um peso cada vez que recebe o teu salário, e você vê que vai num saco furado? Você não consegue abençoar a obra de Deus, você não consegue fazer uma oferta. É a raiz que é o problema, é porque você nunca foi generoso. Tu lembra quando tu te agarrava na lenha com um primo, só porque ele brincava com um carrinho e tu queria guardar, sendo que tu tinha mais 19 para brincar? Você não consegue. Outra coisa, você não dá o teu dízimo e a tua oferta em alguns lugares, porque eu estou pregando e alguém pode ouvir, é porque você não aparece, é porque o teu nome não surge, é porque você não se sente importante. Queridos, quando eu dou algo, eu estou plantando, e semente boa é semente que desaparece na terra. Ela sai da tua mão, mas não sai da tua vida. Oh, glória a Deus. Pratique a generosidade. Faz quanto tempo que você não abençoa um irmão que está perto de você? Provérbios 11, 25 diz assim: a alma generosa prosperará, e o que regar também será regado. Qual é o problema? É a má compreensão. Quando a teologia é ruim, a vida também é ruim. O neopentecostalismo me ensinou a dar para receber mais. Aí qual é a visão? Alguém diz assim: mas o fulano não dá e vive bem. Esta é a visão errada. O fulano não dá e vive bem, ou o fulano sonega e vive melhor que eu. Nós não damos para viver melhor, nós damos porque na raiz nós reconhecemos quem é que nos dá o fôlego de vida, quem é que nos deu uma igreja para congregar, quem é que nos deu um pastor para pastorear. É por isso que nós honramos a Deus. Segundo aos Coríntios capítulo 9, versículos 6, 7 e 8: e digo isto: o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem doa com alegria, e Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Olha o que o texto está dizendo: eu não faço porque tenho necessidade, é porque Deus tem me suprido. Mas quando eu faço, Deus é poderoso para suprir todas as áreas da minha vida. Mas o texto diz que Deus supre para que eu possa fazer a obra dele. Recebe esta palavra? Pratique a generosidade. Já disse, mas repito, frase que o pastor Roberto sempre usa aqui: a oferta que sai da sua mão não sai da sua vida. Você já imaginou quando a tesouraria me traz o relatório? Se todos os nossos crentes tivessem esse espírito generoso, nós não teríamos sofrimento, não teria úlcera nervosa, não teria cansaço, não teria desdobres que a gente tem que se fazer em 20. Nós ampliaria a tenda da nossa morada. Pastor, mas é tão pouquinho que eu posso dar. Dízimo não é quantidade, é fidelidade. Seja fiel, agradeça ao Senhor. E outra coisa, alguém já disse assim: ó, mas eu não entrego na igreja, mas eu vou lá fazer umas mãos voluntárias para a igreja. Não. Dízimo é uma coisa, obra voluntária é outra coisa. Não confunda os papéis, porque Deus não está recebendo, não foi assim que Deus instruiu. Traga para que haja mantimento na casa, não é para que o pastor ensoberbeça ou enriqueça. Eu sou o primeiro, eu estou aqui para ofertar, estou aqui para entregar dízimo, mas Deus quer nos dar coisas grandes aqui. Como eu disse para
vocês, nós vamos renovar o som, nós vamos melhorar o fogo. Assim fez, agora compramos a casa, amanhã ou depois Deus nos dará um terreno no distrito industrial, e nós vamos construir ali um pavilhão para a nossa juventude estar. Nós vamos ter lugar para vigília. Eu não sei se você acredita, mas eu vou, porque eu acredito que Deus vai fazer. Quarta instrução que Deus nos dá. Quarta instrução que Deus nos dá: pratique o perdão. Eu anotei aqui: sem perdão não há comunhão com Deus, nem paz interior. É impossível, gente, congregar sem ter problemas. Irmãos, imagina se eu viesse no culto, cada coisinha que eu ouço, eu tenho senso de missão. Quando você tem senso de missão, você sabe o que tem que fazer, e já não depende de aplausos ou de crítica, você vai na direção. Imagina, às vezes as pessoas com assuntos corriqueiros, perniciosos, astutos, eles vêm tentando desconstruir o que está construindo. Eu não rejeito, eu abraço, eu tomo ceia, porque para mim não é pão, é corpo de Cristo, não é suco, é sangue de Jesus vertido por mim. Ele não me chamou para ser treteiro, arengueiro, problemático. Ele me chamou para ser um pacificador. É por isso que tu não me vê metido em confusão, porque eu falo o que dá para repetir, e se errei peço perdão, e não fico de lá para cá e daqui para lá. Então olhe para mim, não dá para viver plenamente o congregar se você não estiver disposta a perdoar, se você não estiver disposto a perdoar. E quem não perdoa fecha o céu sobre a própria cabeça. É por isso que você vem e vai se enfraquecendo e não recebe, e a glória de Deus cai do lado direito, do lado esquerdo, e você continua gelado, e daqui um pouco a tua vida já é um necrotério espiritual. Diga: Senhor, eu não consigo, mas creio que preciso. Me ajude a perdoar, me ajude a perdoar, oh glória. Porque se perdoardes aos homens suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém, palavra de Jesus em Mateus 6, 14 e 15, se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. É Bíblia, não é o livro de São Cipriano, é a Bíblia. A Bíblia está dizendo que se você não pratica o perdão, você não recebe o perdão. Está na Bíblia, não está fora de contexto. Palavra do Senhor Jesus. Efésios 4:32 diz assim: antes sedes uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Colossenses 3:13, suportando-vos uns aos outros. Eu vou repetir: suportando-vos uns aos e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E aí, vai tomar ceia sem tratar essa ferida? E aí, vai ser crente para no final ouvir aquela frase triste que não vai ter volta: apartai-vos de mim porque eu não vos conheço? A quinta e última instrução para eu orar: o mesmo Deus que disse: evite a mistura, fuja da murmuração, pratique a generosidade, pratique o perdão, é o Deus que diz: não aceite a tua frieza espiritual. Crentes frios, eles acumulam um teor tóxico de descontentamento. Crentes verdadeiramente avivados, eles estão tão envolvidos na glória de Deus, que eles querem ver Deus agir no meio da igreja. Eu vou dizer uma coisa para vocês: vocês têm que ter estrutura emocional para ficar olhando para nós, porque às vezes em quando a nossa expressão é de múmia.
Mas nós também temos que ter estrutura emocional. Eu estou pregando um assunto tão sério. Alguém não ora mais em língua faz tempo, não sente a presença de Deus, Bíblia não pega na mão faz tempo, mas não está nem aí com aquilo que eu estou pregando. Mas naquele dia, segundo o profeta Malaquias, Deus tem um memorial diante dele. Alguém vai fraquejar na fé e vai chegar diante dele, vai dizer: Deus, eu fui fraco. E Deus vai chamar à memória a mensagem desta noite. Deus vai dizer: eu disse para ti, avive a tua vida espiritual, acenda o fogo da tua vida espiritual. 2 Timóteo capítulo 1 versículos 6 e 7. Por este motivo te lembro que desperte o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. 1 Tessalonicenses 5:19. Não extingais o Espírito. Apocalipse capítulo 2 versículo 4 e 5. Tenho porém contra ti que deixaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te. Não há restauração sem arrependimento. Não há restauração sem arrependimento. E arrependimento é reconhecer que eu caí. Está aqui, não é onde caíste, é de onde caíste. Aquele gozo do Espírito Santo que você tinha, aquela alegria, aquela graça indizível. Aí, pastor, os tempos é porque não, crente emotivo vive em função de circunstâncias. Se me aplaudem, tá beleza, se me perseguem, já era. Não, você não vive mais pela vista, você vive pela fé. Acenda a chama do Espírito Santo na sua vida. Eu conheci crentes que viveram uma vida prostituta, uma vida dupla, pecado acima de pecado, que quando chega nas nossas mãos, a gente duvida. O bom é que não era o tempo da IA, da inteligência artificial, então vídeos eram originais. Você olha e diz: mas como vem na igreja, como chora, como borra a maquiagem, como, e não transforma a vida. É aquela relação de alívio de consciência. Me perdoe, se não houver arrependimento, não se trata do pastor, mas é pecado que vai nos levar ao abismo. Portanto, diga a Deus: aviva a minha vida, queime toda obra contrária, tire a hipocrisia, a indiferença, me faça participante deste corpo.